Olá, eu me chamo Igor e hoje preparei algumas histórias para vocês. Se preferirem ouvir usando fones, sua experiência será ainda melhor. Espero que gostem. Meu nome é Gutenberg e moro na cidade de Andradina, no interior de São Paulo, desde que nasci. Hoje tenho 72 anos e, há quase 15, estou aposentado. Passei minha vida inteira trabalhando como concursado da prefeitura de uma cidade vizinha, muito próxima daqui. Foram quase 40 anos de serviços prestados à população e devo confessar que só não continuei porque a legislação trabalhista não permitia. Além disso, minha coluna começou a apresentar problemas, tornando cada vez mais difícil o meu deslocamento. Nos últimos tempos, eu mal conseguia dar conta do trabalho. Como já deu para notar, eu era apaixonado pelo que fazia. Tão apaixonado que cheguei a escrever um livro contando as histórias dos anos em que trabalhei como coveiro no cemitério da cidade. Esse livro está guardado na minha gaveta há mais de 20 anos. Quem sabe um dia eu crie coragem e tente publicá-lo. Por ora, vou compartilhar com vocês algumas das experiências mais estranhas que presenciei. A primeira situação inusitada ocorreu quando eu trabalhava na manutenção de um mausoléu pertencente a uma família importante da região, ligada à política da cidade. Devido ao vandalismo, alguns túmulos ficavam trancados à chave, e esse era um deles. No dia em questão, o material da reforma já estava no local. Peguei as chaves na administração, troquei de roupa e fui até lá. Comecei a lixar as paredes quando ouvi um assovio longo vindo do lado de fora, próximo a um basculante com o vidro quebrado. No início, ignorei. Achei que poderia ser alguém tentando me assustar, mas o som persistia, e em determinado momento, parecia vir de dentro do próprio mausoléu. Larguei a lixadeira e olhei ao redor. Depois saí para verificar se havia alguém do lado de fora, mas o cemitério estava vazio. Voltei e perguntei em voz alta: "Tem alguém aí querendo se comunicar?" A resposta veio imediatamente. O assovio soou de novo, dessa vez mais baixo. Ao mesmo tempo, minha mão direita começou a tremer. Era uma tremedeira constante, que foi aumentando de intensidade. Já conhecia bem aquela sensação. Sabia que se tratava de uma manifestação sobrenatural. Não me assustei nem entrei em pânico. Apenas esperei para ver o que aconteceria. Foi quando, do lado de fora, vi um menino sentado sobre um túmulo. Ele segurava uma bola de capotão antiga e usava um uniforme de futebol. Enquanto balançava as pernas, assoviava, como se chamasse alguém. A imagem durou cerca de 5 segundos e então desapareceu. Fui até a administração, peguei uma vela e a acendi sobre o túmulo do menino. Seu nome era Roberto e, segundo a lápide, ele havia morrido há cerca de 40 anos, com apenas 8 anos de idade. O toque na cabeça. Em outra ocasião, eu terminava de cavar uma sepultura quando senti uma mão tocar minha cabeça. Estava dentro do buraco e, ao olhar para cima, não vi ninguém. Continuei cavando até que ouvi alguém me chamar pelo meu apelido de infância: Berguinho. Congelei. Ninguém me chamava assim havia anos, exceto meu irmão, que morava no Rio de Janeiro, e alguns primos da região. Mas todos eles já haviam deixado de me chamar dessa forma há muito tempo. E então percebi. Eu não estava sozinho. Então saí do buraco e, do lado de fora, vi uma senhora bem idosa sorrindo para mim. "Foi a senhora que me chamou?" perguntei. Ela assentiu e em seguida disse com doçura: "O vaso de margaridas que meu filho colocou no meu túmulo quebrou. O senhor pode consertá-lo?" O que poderia ter assustado qualquer pessoa me deixou feliz. Senti um orgulho imenso por estar ali, podendo ajudar aquela alma a encontrar paz. No dia seguinte, voltei ao cemitério com um vaso novo e ainda comprei um buquê fresco de margaridas. Fixei tudo com argamassa para que não se quebrasse de novo. Assim que terminei, fui tomado por uma felicidade indescritível. Meu peito parecia pequeno demais para tanta emoção, e sem motivo aparente comecei a chorar. Era um misto de alegria, gratidão e uma sensação de acolhimento na alma, algo que jamais conseguiria explicar. A jovem da quadra classe. Um dos casos que mais me impressionou foi o de uma jovem sentada em um banco de madeira, próximo a uma área do cemitério conhecida como quadra classe A, onde ficavam os túmulos mais bonitos e os maiores mausoléus. Passei por lá logo de manhã, assim que cheguei para trabalhar, e ela já estava ali, com um livro aberto no colo, lendo em silêncio. O dia passou, e sempre que eu circulava por aquela área, lá estava ela, imóvel, absorta na leitura. Não me preocupei.
Já vi muitos jovens, principalmente góticos, que gostam de frequentar cemitérios para ler ou ouvir música. Achei que fosse esse o caso e continuei meu trabalho. Quando o sol começou a se pôr e a hora do fechamento se aproximava, percebi que ela ainda estava no mesmo lugar. Como ninguém pode permanecer no cemitério depois do fechamento, fui até lá para avisá-la. Moça, o cemitério está fechando. Você precisa ir embora. Ela ergueu os olhos para mim e, por um instante, pareceu surpresa. Seu olhar denunciava que não esperava que eu me dirigisse a ela. Eu tenho que ir embora? Perguntou confusa. Sim, confirmei. Ela olhou ao redor, parecendo perdida. Então, com um tom hesitante, pediu. O senhor pode me acompanhar até a saída? Perguntei se estava tudo bem, se queria que eu chamasse alguém. Mas ela negou, balançando a cabeça. Caminhamos juntos até o portão, e no caminho, ela me confidenciou que, às vezes, se sentia estranha, como se estivesse sonâmbula. Disse que não se lembrava de como havia parado ali. Ao chegarmos ao portão, ela me agradeceu e saiu. Fechei o cemitério e segui para o vestiário. Foi então que um colega me encontrou e, com surpresa no rosto, perguntou: Ué, por que você voltou? Fiquei confuso. Como assim, voltei? Eu vi você indo na direção do portão. Achei que estivesse indo embora. Expliquei que não, que apenas tinha acompanhado a jovem até a saída. Ele franziu a testa e me olhou de um jeito estranho. Que jovem? Perguntou. A moça que estava lendo no banco. Seu rosto ficou ainda mais confuso. Mas eu vi você passando pela portaria, sozinho. Você estava gesticulando e falando, sozinho. Naquele momento, um arrepio percorreu minha espinha. Os espíritos e a luz do dia. Muita gente acredita que os espíritos só vagam pelos cemitérios à noite. Mas em todos os anos em que trabalhei ali, tive apenas uma experiência estranha nesse período. Certa vez, enquanto trabalhava tarde da noite, vi uma mulher de vestido branco, parecido com um vestido de noiva, caminhando entre os túmulos. Ela emitia um som baixo, algo entre um lamento e um grunhido de dor. Pensei em segui-la, mas antes que eu pudesse dar um passo, ela virou a esquina de uma quadra e desapareceu. Essa foi a única experiência sobrenatural que tive à noite. Todas as outras ocorreram durante o dia, algumas sob o sol escaldante do meio-dia. Sempre brinco que no cemitério há almas perdidas, não vampiros. Essa ideia de que assombrações só aparecem à noite é um grande mito. As crianças esquecidas. Outra história que nunca saiu da minha mente foi a de duas crianças que morreram de fome, trancadas dentro de casa. Seus pais, viciados em drogas, saíram para comprar entorpecentes e nunca mais voltaram. Morreram atropelados em um viaduto. Enquanto isso, os filhos de 2 e 4 anos ficaram sozinhos, sem água ou comida. Passaram 3 dias inteiros sem que ninguém percebesse sua ausência. Quando os vizinhos finalmente sentiram o cheiro vindo da casa e chamaram os bombeiros, já era tarde demais. Os pequenos foram encontrados sem vida, no chão da sala. O caso ganhou repercussão na época e saiu nos jornais. Durante o sepultamento, muitas pessoas compareceram para prestar homenagens. Flores foram depositadas sobre os túmulos das crianças, como um gesto de carinho e luto. Mas eu sabia, no fundo, que nada poderia reparar o abandono e a dor que aquelas almas sofreram. O dia mais triste. Sempre que me perguntam qual foi a cena mais triste que presenciei, não hesito na resposta. Foi naquele dia, no enterro das 2 crianças que morreram de fome. No momento em que baixaram o caixão para a cova, a avó das meninas se jogou dentro e, entre soluços desesperados, gritava que queria ser enterrada junto com elas. O sepultamento se arrastou até tarde da noite. Os familiares, tomados pela dor, não queriam sair de perto do túmulo. Foi necessário manter o cemitério aberto até mais tarde para que pudessem se despedir. Meu chefe pediu que eu chegasse mais cedo no dia seguinte para limpar a área e organizar tudo para o próximo enterro. Então, no dia seguinte, por volta das 6 da manhã, fui direto ao vestiário para trocar de roupa e tomar um café antes de começar. Foi quando notei que a porta do pequeno armário da cozinha estava aberta. A princípio, não dei muita importância, mas antes de fechá-la, percebi que algumas coisas haviam sumido. Os pacotes de biscoito, o pote de leite em pó, a margarina da geladeira e até os macarrões instantâneos que sempre deixávamos guardados tinham desaparecido. Meu primeiro pensamento foi que um ladrão poderia ter invadido o local e, sem encontrar nada de valor, acabou levando a comida.
Para garantir que ninguém mexesse antes que os outros funcionários vissem, tranquei a porta e fui trabalhar. Ao chegar à cova das crianças, um calafrio subiu pela minha espinha. Espalhados sobre os túmulos estavam os pacotes vazios de biscoito, farelos de macarrão, restos de leite em pó. Tudo o que havia sumido da despensa e da geladeira estava ali, jogado no chão. Dessa vez, não era apenas algo que eu via ou sentia. Qualquer pessoa poderia comprovar com os próprios olhos. Mas mesmo assim, alguns colegas se recusaram a acreditar. Houve quem sugerisse que eu mesmo tivesse colocado as coisas lá. Outros apenas se calaram, temerosos. No fim, diante do mistério e da sensação inquietante que pairava sobre todos, tomamos uma decisão. Todos os dias, deixaríamos 2 pedaços de pão sobre a sepultura delas. Depois disso, a comida nunca mais desapareceu. O homem que pedia um cigarro. Certa noite, fiquei até mais tarde trabalhando ao lado de um amigo, Antônio. A direção do cemitério queria ampliar um canteiro de flores para transformá-lo em um jardim, colocando bancos e árvores para os visitantes no dia de finados. Já passava das 9 horas quando notamos uma luz forte piscando ao fundo da quadra, perto do muro dos fundos. O brilho era intenso demais para ser apenas uma lanterna ou um isqueiro. Iluminava todas as lápides ao redor, como um farol de caminhão. Antônio ficou petrificado. "Que diabo é isso, Guto?" repetia, assustado. Tentei acalmá-lo. "Hoje em dia existem lanternas muito potentes. Deve ser alguém brincando." Mas ele não parecia convencido. Murmurou um "não sei não" e voltou ao trabalho. A luz foi diminuindo até desaparecer. Mas logo depois, começamos a ouvir estalos, como se alguém estivesse pisando em galhos secos, bem perto de nós. Antônio parou outra vez. "Tem alguém aí?" Nenhuma resposta. Fiz pouco caso, dizendo que ele estava impressionado à toa. Mas então ele arregalou os olhos, largou a ferramenta e ficou pálido. "Alguém me chamou pelo nome", sussurrou. O silêncio ao nosso redor parecia ainda mais denso, e foi nesse momento que ouvi os passos. Eram lentos, pesados, vindo na nossa direção. Então, vi. Atrás de Antônio surgiu a figura de um homem negro, de barba e cabelos brancos. Ele vestia roupas simples, acinzentadas e gastas. Sua expressão era calma, mas seu olhar tinha uma profundidade estranha, como se olhasse além de nós. Com uma voz baixa e rouca perguntou: "Amigo, pode me ceder um cigarro?" Antônio se virou. E quando seus olhos encontraram os daquele homem, ele soltou um grito e caiu sentado no chão. Mantendo a calma, eu apenas respondi: "Ninguém aqui fuma, meu amigo. Pode ir em paz." A figura simplesmente desapareceu diante dos nossos olhos. Depois disso, foi difícil acalmar Antônio. Levei-o para dentro, dei-lhe um copo de água com açúcar, mas ele disse que não ficaria ali nem mais um minuto. Pegou suas coisas e foi embora. No dia seguinte, contou a história para todos. Mas como era de se esperar, a maioria riu, chamando-o de maluco. Sempre que alguém duvidava, ele me chamava para confirmar o que viu. Mas eu negava. Antônio estava cansado, só imaginou coisas, dizia, concordando com os outros. Ele ficou furioso comigo. Por meses, tentou entender por que eu não confirmava a verdade. Minha resposta era sempre a mesma. Algumas pessoas não estão prontas para ouvir certas verdades. E, sinceramente, eu também não queria ser visto como o louco que conta histórias em que ninguém acredita. Eu me chamo Dornelles, e essa será uma breve história sobre meus avós. Pouparei vocês de detalhes, pois não tenho muita paciência para escrever, mas acredito que devo falar sobre essa história, pois é algo que me deixa inquieto até hoje e me irrita não saber a conclusão de tudo. Desde pequeno, sempre passava alguns dias na casa do meu avô, em uma cidadezinha pacata, com pouco mais de 1000 habitantes. Eu gostava da calmaria do interior, das conversas na varanda e das noites silenciosas, cortadas apenas pelo canto dos grilos. Mas em janeiro de 75, algo mudou. Naquela época, meus avós já estavam velhos. Meu avô ainda era ativo, mas minha avó vivia em uma cadeira de rodas, sem conseguir andar há anos. Como de costume, naquela viagem eu dormia cedo, já que na cidade tudo fechava antes das 19 horas e não havia muito o que fazer. Na primeira noite, fui para o meu quarto por volta das 19 horas e deitei para dormir. Mas algo me incomodava.
A sensação era estranha, como se alguém estivesse me observando. Acordei 3 vezes durante a noite, mas sempre que olhava ao redor, tudo estava no lugar. Nenhum som, nenhuma sombra. No dia seguinte, ignorei, pensando que era apenas o cansaço da viagem. Na segunda noite, a sensação voltou, mas dessa vez foi pior. Quando acordei no meio da madrugada, vi uma sombra de relance, perto da porta do quarto. Era algo alto, imóvel, apenas me observando. Meu coração disparou e eu me joguei para fora da cama, correndo até o quarto dos meus avós. Quando abri a porta, senti meu estômago afundar. Meus avós estavam ajoelhados no meio do quarto, à luz de uma vela, murmurando palavras que eu não conseguia entender. Entre eles, havia uma pequena estátua esquisita, feita de madeira escura, parecendo muito antiga. Mas o que me paralisou foi ver minha avó em pé. Ela, que há anos não conseguia andar, estava de pé como se nunca tivesse estado em uma cadeira de rodas. Fiquei parado na porta, sem saber o que fazer. Mas então, de um jeito estranho, como se minha mente tivesse sido manipulada, senti um peso absurdo no corpo, como se minha única opção fosse voltar para o meu quarto e dormir. Foi exatamente isso que fiz. Não sei explicar como ou porquê, mas simplesmente voltei e apaguei. Na manhã seguinte, acordei com um mal-estar terrível. Minha cabeça doía e a sensação de que algo estava errado não me abandonava. Mas quando vi minha avó sentada na cadeira de rodas, como sempre esteve, pensei que tudo não passava de um sonho estranho. Talvez fosse o fato de dormir mais cedo do que o normal. Talvez meu cérebro estivesse pregando peças. Os dias foram passando e as noites se tornaram um pesadelo constante. Sempre acordava sentindo que algo estava me vigiando. Às vezes ouvia sussurros, mas quando tentava entender, era como se as palavras evaporassem no ar. Outras vezes, via sombras na casa, movendo-se devagar. Mas pela manhã, tudo parecia normal. Isso começou a me enlouquecer. Até que em uma das noites mais assustadoras, acordei e vi meu avô no meio da cozinha. Mas ele não estava normal. Ele segurava uma faca e, com um olhar vazio, pressionava a lâmina contra a lateral do próprio corpo, bem na região da cintura. Não era um corte profundo, mas parecia que ele estava se queimando com um metal quente. Fiquei aterrorizado, mas como nas outras noites, meu corpo simplesmente desistiu e voltei a dormir sem conseguir reagir. Naquela manhã, o peso da situação começou a se tornar mais claro para mim. Eu não conseguia mais ignorar o que acontecia e sentia que precisava conversar com alguém, alguém que me conhecesse bem e soubesse o que fazer. Então, tomei coragem e fui até o quarto dos meus avós. Eles estavam sentados na beira da cama, conversando em voz baixa, como sempre faziam pela manhã, antes de se levantarem. Eu, sem saber muito como começar, simplesmente falei: "Vovô, vovó, tem algo estranho acontecendo por aqui. Eu estou com medo." Eles me olharam com os olhos gentis que sempre tinham, como se soubessem que eu estava precisando de mais do que apenas respostas. Eles ouviram em silêncio, sem interromper. Quando terminei, minha avó, com sua voz doce e suave, me respondeu: "Meu filho, é natural que em momentos de mudança o medo apareça. Mas você não está sozinho. Deus está com você, e nós também." Meu avô, com sua sabedoria calma e serena, completou: "Você está em nossa casa, e em nossa casa a paz é o que se cultiva. Talvez você esteja sentindo que está fora do seu lugar, mas Deus sempre nos guia. Vamos orar juntos, todos os dias, e pedir pela sua paz de espírito. Hoje, à noite, você vai dormir conosco no nosso quarto. Não há nada a temer aqui." Eu estava ali, sem saber exatamente o que pensar. Estava tão perturbado com os acontecimentos que comecei a considerar a ideia de voltar para casa antes do planejado. Mas, ao olhar para os meus avós, percebi o quanto eles estavam fazendo um esforço para me confortar. Seus gestos e palavras eram tão cuidadosos e amorosos, e eu não queria decepcioná-los. Talvez eu estivesse mesmo apenas criando fantasmas na minha mente. Talvez fosse só a minha adaptação ao lugar. Assim, decidi ficar. Aceitei dormir com eles naquela noite, e isso me trouxe uma sensação de acolhimento. Passaram-se 4 dias. 4 dias de paz. Nada mais aconteceu. Eu dormi com meus avós no quarto deles na primeira noite, e não vi nada de estranho. Nos dias seguintes, voltei a dormir no meu quarto, e, surpreendentemente, tudo parecia calmo. Não vi mais sombras, não ouvi mais sussurros,
Nem senti aquela sensação de ser observado. Comecei a pensar que realmente estava só estranhando o lugar, que talvez fosse a mudança de ambiente, a cidade tranquila, a rotina diferente. Tudo parecia ter voltado ao normal. Eu estava começando a relaxar e meus avós pareciam satisfeitos com minha recuperação. Orávamos todas as noites, como prometeram, e a presença deles me dava um conforto que eu não sabia que precisava. Era como se a casa tivesse voltado a ser o lugar acolhedor que sempre foi, e eu sentia que o mistério talvez fosse apenas uma ilusão passageira. Mas tudo mudou no dia em que fomos à árvore de goiaba. Era uma manhã ensolarada, e meu avô me chamou para ajudá-lo a colher as frutas maduras. Ele estava com seu chapéu de palha e um sorriso tranquilo no rosto, como se não houvesse nada de estranho em seu corpo. Seguimos até a árvore, e ele estendeu a mão para alcançar os galhos mais altos. Eu estava debaixo dela, com a cesta pronta para pegar as goiabas que caíam. Então, enquanto meu avô pegava o galho, algo me fez olhar para sua cintura. Foi um reflexo, algo que me chamou a atenção sem eu entender exatamente por quê. E foi aí que eu vi uma mancha de queimadura, semelhante àquela que eu tinha visto na noite em que ele se cortou com a faca. Mas isso não deveria ser possível. Ele não tinha feito aquilo durante o dia. Ele não podia ter se queimado novamente. Eu olhei para ele, tentando entender o que estava acontecendo. Mas quando ele se virou para mim e sorriu, a mancha desapareceu. Fiquei parado, a cesta de goiabas caindo de minhas mãos, enquanto tentava processar o que acabara de ver. Meu avô não parecia notar nada de errado. Ele continuou a colher as goiabas como se nada tivesse acontecido. Aquela mancha desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, e minha mente ficou confusa, tentando achar uma explicação. Talvez eu tivesse imaginado tudo, talvez fosse algum jogo de luz ou algo da minha imaginação. Mas por dentro, algo me dizia que eu ainda não tinha entendido a verdadeira razão para tudo o que estava acontecendo ali. Quando voltei para dentro de casa, uma sensação de frio percorreu meu corpo. Tempos depois dessa minha última visita aos meus avós, soube de um trágico acidente em que eles foram encontrados mortos juntos. Minha mãe nunca quis me contar como aconteceu. Mesmo depois de adulto, o silêncio permanecia quando eu tocava no assunto. Sobre os rituais e as sensações estranhas, então? Pior ainda. Era como se eu estivesse louco por perguntar, mas ao mesmo tempo não lembro dela falar com veemência que isso era verdade ou mentira. Essa é minha história, e o que resta em minha cabeça até hoje são dúvidas e medo. Eu sempre fui cético em relação ao sobrenatural. Histórias de assombrações, vozes do além e aparições nunca me impressionaram. Mas depois do que aconteceu naquela noite, minha certeza sobre o que é real e o que não é foi destruída. Sou caminhoneiro e passo muito tempo na estrada. Sempre gostei de dirigir à noite, quando as estradas estão vazias e o mundo parece mais calmo. Mas há trechos que carregam um peso diferente, um silêncio que não traz paz, e sim um desconforto que aperta o peito. Era por volta de 3 da manhã quando eu dirigia por uma estrada isolada no interior. Não havia um carro sequer na pista, e a única iluminação vinha dos faróis do meu caminhão. O rádio tocava uma estação qualquer, preenchendo o silêncio da cabine. Eu sempre gostei da tranquilidade da estrada de madrugada, mas naquela noite havia algo diferente no ar. Um frio que não era apenas da temperatura, era um frio estranho, que parecia vir de dentro. De repente, a transmissão começou a falhar. O som foi substituído por estática, um ruído baixo, mas incômodo. Achei que fosse apenas interferência. Acontecia de vez em quando eu passava por áreas mais remotas. Girei o dial do rádio, tentando sintonizar outra estação, mas todas estavam iguais. Ruído branco, nenhum som de música, nenhuma voz de locutor. Foi então que, no meio da estática, uma voz fraca surgiu. "Está me ouvindo?" Meu corpo inteiro congelou. Olhei para o rádio. Não tinha mexido em nada. De onde aquilo estava vindo? A voz era feminina, trêmula, carregada de um desespero sufocado. "Por favor, me ajude. Estou perdida." Meu coração disparou. Isso não fazia sentido. O rádio do meu caminhão era comum, não tinha comunicador, não era um aparelho que captava sinais de fora. Era como se aquela voz estivesse dentro do rádio. Engoli em seco. "Quem está falando?" Por um instante só houve silêncio. Mas então ouvi um barulho abafado, como se alguém estivesse tentando falar, mas tivesse a boca coberta.
Um chiado baixo se misturava à respiração acelerada da mulher. Não consigo sair. Ele não me deixa. Estou aqui há tanto tempo. Um arrepio percorreu minha espinha. Isso só podia ser uma pegadinha. Alguém com um transmissor brincando com motoristas desavisados. Eu já tinha ouvido histórias assim. Mas havia algo estranho. A voz soava real demais. E então, o rádio chiou outra vez. E a voz sussurrou algo que fez o sangue gelar nas minhas veias. Atrás de você. Meu corpo inteiro ficou rígido. Os dedos apertaram o volante com força enquanto meus olhos, hesitantes, foram para o retrovisor. A princípio, vi apenas a escuridão da estrada. Mas algo dentro de mim gritava que havia algo lá. E então eu vi. Havia um rosto na sombra do banco traseiro. Minhas mãos ficaram trêmulas. Meus pulmões pareciam não conseguir puxar ar suficiente. A figura estava sentada no banco de passageiro, ligeiramente inclinada para a frente, me observando. Seus olhos eram negros como carvão, fundos, vazios. Sua pele era acinzentada, sem brilho, sem vida. E em seu rosto, um sorriso. Largo demais. Errado. Minha mente gritava: isso não pode ser real. Mas meu corpo já sabia a verdade. Eu sentia aquela presença. Ela estava lá. Instintivamente, meu pé foi direto para o freio, mas as palavras da voz no rádio ecoaram de novo na minha cabeça. Não pare. A figura no banco do passageiro não se moveu. Apenas me observava, aquele sorriso grotesco fixo no rosto. O painel do caminhão começou a piscar, o motor engasgou, e o rádio soltou um chiado tão agudo que parecia perfurar meu crânio. E então, no meio do ruído, ouvi outra voz. Mas dessa vez, não era a mulher, era ele. Olhe para mim. Minha respiração ficou presa no peito. Eu não queria olhar, mas meus olhos foram puxados para o retrovisor outra vez. Dessa vez, a figura se mexeu. Ela se inclinou mais para perto de mim, e eu finalmente vi seu rosto por completo. A pele cinzenta era seca, enrugada, como algo que já tinha apodrecido há muito tempo. Os dentes eram longos demais, manchados, tortos. Mas o pior eram os olhos. Não havia vida neles, apenas um vazio absoluto. Então, ele sussurrou. Dessa vez, você não vai escapar. Um pânico irracional tomou conta de mim. Eu fiz a única coisa que meu corpo permitiu. Pisei fundo no acelerador. O motor gritou, e o caminhão disparou pela estrada deserta. Meu peito subia e descia em respirações irregulares, o suor frio escorrendo pela minha testa. Olhei pelo retrovisor uma última vez. O banco estava vazio. O rádio voltou ao normal, tocando uma música qualquer, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia a verdade. Aquilo não foi um sonho. Não foi uma ilusão. Porque até hoje, quando eu ligo o rádio no meio da noite, no meio da estática, eu ainda ouço um sussurro. Respirei fundo e decidi responder. Quem está falando? A voz ficou em silêncio por alguns segundos, e então ouvi um barulho abafado, como se alguém estivesse tentando falar, mas algo estivesse cobrindo sua boca. Não consigo sair. Ele não me deixa. Estou aqui há tanto tempo. Senti um arrepio subir pela espinha. Isso só podia ser uma pegadinha. Alguém com um transmissor brincando com motoristas desavisados. Isso não tem graça, eu disse, tentando ignorar o nó na garganta. A estática voltou por um momento, mas então a voz sussurrou, quase inaudível. Atrás de você. Meus olhos saltaram para o retrovisor. Vi apenas a escuridão da estrada, mas um arrepio percorreu meu corpo inteiro. De repente, as luzes do painel piscaram e o motor do caminhão engasgou, como se fosse parar. Pisei fundo no acelerador, tentando ignorar o pânico crescente. O rádio chiou novamente e a voz retornou mais urgente. Não pare! Não pare por nada! O desespero na voz dela era real. Mesmo sem entender, obedeci. Mantive o pé no acelerador, mas algo no fundo da minha mente gritava que eu olhasse novamente pelo retrovisor. E foi então que eu vi. Havia uma figura sentada no banco de passageiro. Meus olhos ficaram fixos no reflexo. Não era possível. Eu estava sozinho. A coisa que estava lá não era humana. Sua pele era acinzentada, os olhos fundos e vazios. Um sorriso largo se formava em seu rosto, como se divertisse com o meu medo. Meu instinto foi pisar no freio, mas as palavras da voz no rádio ecoaram na minha mente. Não pare. Segurei firme no volante e mantive a velocidade, tentando não encarar mais o retrovisor. Meu coração martelava no peito. Então, num instante, o rádio voltou ao normal.
O motor estabilizou e as luzes do painel pararam de piscar. Olhei de novo pelo retrovisor. O banco de passageiro estava vazio. Dirigi sem parar até encontrar um posto de gasolina. Parei o caminhão e respirei fundo. Minha cabeça girava, tentando entender o que havia acontecido. Quando olhei para o rádio, senti um arrepio final. A estação onde tudo aconteceu não existia. Nunca mais passei por aquela estrada de madrugada. Mas às vezes, quando ligo o rádio, no meio da estática, eu ainda ouço um sussurro.